Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire, coordenador científico e professor do IMAGRE, nosso Centro Avançado de Endodontia com Microscopia. Eu estou aqui de volta, mais uma vez, para falar de uma forma descontraída, de uma forma leve, sobre a endodontia, a nossa especialidade. Recentemente, eu estava conversando com um colega e ele perguntou: Ângelo, qual é a ferramenta mais importante da endodontia? Eu falei: olha, depende muito de como você encara a endodontia. Eu considero todas as ferramentas importantes. Sim, mas qual é a mais importante? Nós temos aí das diversas ferramentas, 5 que eu vou citar aqui das mais importantes, que eu acho que para que você possa fazer uma endodontia previsível, você tem que ter. Primeiramente, nós temos que entender que o mundo mudou. E isso em todas as especialidades, incluindo aí a medicina, onde você tem todo um processo tecnológico por trás de fazer um diagnóstico, de fazer uma ação cirúrgica à distância, todo um processo robótico, mas por trás está o homem coordenando, né? Na odontologia você vê a prótese digital, você a cirurgia ortognática digital, então nós não podemos fugir da tecnologia. Infelizmente nós chegamos a um ponto onde o conhecimento aumentou, chegou a tal ponto que é necessário ter ferramentas condizentes com o conhecimento, porque você sabe que o que você tem que fazer, mas para fazer, você tem que ter a ferramenta. Não adianta só o conhecimento. É o conhecimento agregado à ferramenta. Só um conhecimento eu vou ensinar para você. Mas para você fazer, você vai ter que utilizar recursos compatíveis com as necessidades. Então, na endodontia, por exemplo, se nós formos fazer um levantamento da década de 70, 80 para cá, nossa, nos últimos anos, a coisa mudou completamente. A incorporação de novos conceitos, por quanto da incorporação da tecnologia e por quanto das pesquisas sendo realizadas, isso aí enalteceu, né, a endodontia de uma forma espetacular, elevou o nível da endodontia. Entretanto, não é para todos, porque infelizmente nós temos o conhecimento de que muitas áreas do canal não são tocadas durante a instrumentação. É por isso que eu falo da conjugação de ferramentas. Mas nós podemos citar aqui várias tecnologias que são importantes. Primeiramente, para que você possa entender o seu limite de trabalho, para que você possa trabalhar no limite, tá, que a endodontia exige, você precisa de um localizador. Antigamente nós fazíamos a odontometria radiográfica, onde a presença do halo radiográfico, do ligamento periodontal ali do terço apical, você viria a lima e dali você traçaria 2 milímetros, porque você tinha que saber mais ou menos, era uma previsão que você tinha, era um momento de descoberta do seu limite de trabalho, mas não era preciso. Muitas vezes o instrumento já estava fora do canal, ou muito aquém do forame. Então são coisas que nós temos que entender. A odontometria tem que ser eletrônica. Se você utilizar de uma forma precisa os conceitos da endodontia, você vai saber utilizar bem o localizador eletrônico foraminal. Entretanto, ele não é mágico. Então não é simplesmente você abrir o dente, colocar a lima e colocar o localizador. Não, não é bem assim. O localizador evoluiu, evidentemente, saiu do sistema de frequência para impedância, né? E hoje botou a frequência e impedância. Então nós temos uma precisão muito maior na leitura que ele faz. Mas para isso, você tem que ter medidas prévias. Então, por exemplo, você tem que fazer todo o processo de esvaziamento do canal e fazer um pré-alargamento. Para quê? Para que depois você possa colocar uma lima compatível com o diâmetro do terço apical. Essa é uma tecla que eu sempre bato, que eu sempre falo, sobre medir o terço apical. E nesse momento você já faz odontometria. Dessa forma, você não vai errar. Muitas vezes questiona, o biolocalizador não está funcionando bem. É muito difícil uma tecnologia dessa falhar, né? Porque você tem que saber todos os passos, existem requisitos, não é simplesmente fazer por fazer. Eu vou utilizar, mas de que forma?
Eu costumo dizer que existem algumas coisas, alguns questionamentos que nós temos que fazer. Primeiramente, é entender o porquê de utilizar. Depois você tem o para quê, mas o mais importante é o como você faz. Mas você utilizou o localizador? Não, eu utilizei. Mas você utilizou como? Porque a leitura aqui não está muito correta, né? Então nós temos que saber lidar com isso. Então, primeiramente, para você saber lidar com a endodontia, com o tratamento de canal, você tem que saber precisar o seu limite de trabalho. Primeiro ponto. Então, essa é uma das ferramentas mais importantes da endodontia. Tá? Depois você pode pegar o quê? Os sistemas mecanizados. Né? Então, se você pegar da década de 80 para cá, então, essas tecnologias já existiram. Eu estou colocando a nova tecnologia, porque tudo isso que eu vou colocar já existia. Tá? Então, nós podemos falar um pouco sobre os sistemas mecanizados. Houve uma grande evolução nas ligas metálicas, houve uma grande evolução no tratamento térmico dessas limas, tornando elas mais flexíveis, entretanto, pecando um pouco na sua memória, porque se ela é muito flexível, ela não tem tensão nas paredes e pode deixar áreas sem tocar. Então, a evolução, ela tem que ser gradativa, ela tem que ser muito conscienciosa. Nós temos que agradecer à indústria, mas nós temos que pensar nos aspectos físicos e químicos. Então, para isso, nós temos que fazer uma boa associação. Então, essa mudança, essa criação, na verdade, de sistemas com diferentes tipos e tapers, né? Tipo maior, taper menor, ou então fazer um pré-alargamento com limas mais compatíveis. Essa evolução foi fantástica, porque antigamente nós não tínhamos isso na endodontia. Aquelas limas manuais que nós utilizávamos, né? Nós temos muitos anos de formado, estamos passando por essa transformação. Então, a segunda tecnologia seria os sistemas mecanizados, para entrar aí já na endodontia previsível. Você tem uma endodontia com mais alto grau de sucesso. Eu acho que a endodontia é a especialidade com maior nível de sucesso da odontologia. É uma leitura que eu faço, tá? E já conversei com diversos pesquisadores e professores também, que corroboram com isso. É um espetáculo. Entretanto, existe uma porcentagem de sucesso. Mas por que nós vamos deixar essa porcentagem de sucesso se nós podemos melhorar mais? E você melhorar mais como? Com tecnologias. Aí entra aí a microscopia. Porque você vai começar a trabalhar em áreas com visualização. Não todas as áreas, evidentemente, mas você já vai ter uma noção de como você trabalhar. Associando a isso o ultrassom. Um não vive sem o outro. Não adianta você ter microscopia se você não tem os insertos ultrassônicos, os microinsertos, para você limpar áreas que a microscopia, a magnificação está lhe mostrando. Olha, existe uma área aqui que você tem que limpar, mas os instrumentos convencionais não chegam lá. Então aí a indústria, aí o ultrassom tem os microinsertos que vocês vão trabalhar nessas áreas para obter, melhorar o controle da infecção. Então nós temos aí o localizador eletrônico foraminal, nós temos os sistemas mecanizados, nós temos o microscópio operatório, nós temos os insertos ultrassônicos, é o ultrassom na endodontia, e por fim, eu preciso colocar de uma forma bastante precisa e com bastante conhecimento sobre o MTA. Né? O MTA é isso, depois dos biocerâmicos, mas houve um grande avanço por conta do MTA. Por quê? Porque a endodontia, ela é uma das áreas talvez a mais importante da odontologia restauradora. Principalmente pelos laços íntimos que ele tem com a biologia. A endodontia, ela vai tratar, não vai tratar a polpa, ela vai remover a polpa. Ela vai remover, vai limpar toda aquela região e temos o contato em muitas situações com o ligamento periodontal, apical ou lateral. Apical pelos plugs, e lateral pelas perfurações, pelas reabsorções. Então, MTA é uma tecnologia, foi um desenvolvimento que houve, que trouxe
uma grande, larga escala de sucesso na endodontia. Então nós temos 5 aí tecnologias na endodontia, tá? Mas o MTA, ele tem essa precisão porque ele tem a sua bioatividade, que é um assunto que eu posso falar depois em outro episódio. Mas essa bioatividade é que nos vai dar uma grande garantia do sucesso. Mas isso você tem que saber como fazer. Então os estudos mostram, nós temos aí mais de 40 mil artigos só sobre MTA. Nós temos aí mais 15 mil sobre os biocerâmicos. O MTA, nós temos aí quase 30 anos de trabalho com o MTA. Então, é um padrão ouro da endodontia, né? Então, nós temos que entender como, para isso, nós não podemos credibilizar tudo aos materiais e aos equipamentos. É o conhecimento. Nós temos que saber manipular, nós temos que saber inserir, nós temos que entender como funciona. É por isso que, para nós termos um maior índice de sucesso, não basta ter tecnologia. Nós temos que estudar. Nós temos que ler as pesquisas, nós temos que ter esse conhecimento. Fora essas tecnologias, eu não posso deixar de citar o raio-x digital, a radiografia digital, a tomografia, que hoje nos mostra caminhos que antigamente nós não sabíamos, né? Nós temos materiais adesivos que hoje nós não podemos concluir uma endodontia sem os materiais adesivos. Nós temos aí os pinos de fibra de vidro, né? Que fazem com que nós tenhamos melhores condições de restaurar o dente, fazendo uma boa ancoragem. Então a endodontia evoluiu de uma forma espetacular. Cabe a nós profissionais, a nós especialistas, saber utilizar e com muito conhecimento. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado e na semana que vem eu estarei de volta com mais um tema, mais um assunto, só para fazer a gente pensar um pouquinho mais sobre endodontia. Tchau!